Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento aqui ao nosso vídeo, a nossa análise sobre esse sistema de aquecimento que eu acabei de comprar, vamos lá, alguns determinados pontos que são bem importantes de a gente considerar. Vou virar aqui a câmera para a gente filmar, primeiramente, o grupo de aquecimento, o do aquecedor. Essa daqui é, vamos dizer, o boiler do aquecimento, né? Ali dentro tem o resistor, né, que é composto por 3 unidades independentes. Então nós temos essas duas e depois essas duas. Então cada uma são unidades independentes. Por isso que existem alguns tipos de associações que podem ser feitos para utilizar tanto as tensões de 127 volts como 220 ou 330. Então no caso que está aqui, estaria configurado para colocar 3 fases. Aqui estaria utilizado para ficar 3 fases de 380 de 220, que daria 380 fase, né? Eu medi aqui a resistência ohmímica de cada um deles é de 17,8 ohms. A gente pode arredondar para 18 ohms, mas totalizando a resistência de cada par dá cerca de 36 ohms. E quando eu vim aqui recebi esse quadro de comando, achei ele realmente bonitinho e bem útil. E isso ele é, bem bonitinho e bem útil. Porém, o que me deixou bem intrigado aqui foi a questão de nós termos 3 fases de entrada e ter 3 fases de saída. Por que 3 fases de entrada e 3 fases de saída? A empresa ela gosta muito de falar em todas as suas colocações no manual sobre as normas, NBR 5410, por exemplo. Só que ela esqueceu de se atentar que a norma define as cores dos fios. E as cores do fio é obrigatório pela norma que o azul seja utilizado sempre para neutro, o verde seja utilizado sempre para terra, o vermelho, o preto, marrom, branco e qualquer outro pode ser utilizado para a fase e retorno. Então, a pergunta é, se aqui é entrada, se esse grupo aqui é entrada, cadê o neutro? Ah, mas aqui a gente vai estar utilizando 3 fases, não precisaria de neutro. Tá, tudo bem, teoricamente, mas os dispositivos que operam internamente, eles são tudo 380 volts? Então isso me fez questionar muito essa situação, que eu percebo como erro. A própria citação aqui, entrada voltagem, não é entrada voltagem, é entrada de tensão. Voltagem é um termo extremamente errado, que não é utilizado. É entrada de tensão e saída de tensão. Então, esses pequenos erros, a gente já percebe que não é um engenheiro que fez esse projeto. Porque se fosse um engenheiro que tivesse feito esse projeto, esses erros elementares não aconteceriam. Só que são erros, inclusive, que pode levar à destruição do equipamento. Tudo bem que aqui está dizendo que o neutro é o preto e a fase é 220. Tudo bem, mas existe uma norma, então o neutro não pode ser preto. O neutro tem que ser azul. E ponto final. É a norma que define isso, não é a pessoa que está fazendo a instalação, ainda mais quando ela está fazendo um produto que é para ser vendido para terceiros. Ela tem que obedecer rigorosamente a norma. Mas tudo bem, vamos lá. Dessa forma, eu tive que parar para entender como que funciona o mecanismo. Então eu tirei aqui os fios aqui dos buraquinhos, né? Porque realmente não ia dar para eu entender. Antes de eu estragar alguma coisa, eu tenho que abrir aqui para ver como que funciona. Então, vamos só tirar aqui. Eu já tirei isso daqui para poder analisar antes. Já analisei. Não é complexo aqui, é bem simples, mas precisa-se ter alguns cuidados. Eu vejo que é um produto que realmente é bem vendido. Não é um produto ruim, vou já dizer de início, não é um produto ruim, porém, eles pecaram com essas questões das normas. As normas precisam ser seguidas. A NBR 5410 diz claramente que o azul é neutro. Então tem que ser um azul para neutro e não um preto, como eles disseram aqui. Eles estão meio que confundindo a questão de tensão contínua e tensão alternada, porque na tensão contínua a gente utiliza o vermelho para positivo
e o preto para negativo. Em tensão alternada não existe positivo nem negativo, o que existe é fase e neutro, porque a fase ela altera 60 vezes por segundo, ou seja, 60 Hz, entre positivo e negativo. Então, existe um equívoco aí. O certo aqui seríamos ter 3 fases. E aí, quando a gente observa que nós temos aqui 3 relés, cada um de 70 amperes, todos eles são iguais, cada um de 70 amperes, fazendo a interrupção dessas fases aqui, e a gente vê que cada uma delas é entrada e saída, dá para interpretar até que já há um erro no projeto. Por quê? Eu digo um erro no projeto. Porque se eu adquirir o produto trifásico, e inclusive aqui na caixa vem escrito trifásico. Vem escrito trifásico aqui. Na compra eu falo que quero ligar em 380 e não existe um neutro saindo aqui, existe um erro do projeto. Aí eu pesquisei e encontrei um vídeo deles dizendo, um vídeo deles no YouTube dizendo que quem for usar trifásico tem que usar contatora. O maior problema é que ninguém falou nada disso na hora de vender, né? Que precisaria de usar contatora. Porém, a situação ela é mais simples do que parece. Talvez se o pessoal lá conhecesse um pouco mais de eletricidade mesmo, resolveria isso de uma forma mais simples. Vamos lá, eu vou mostrar aqui como que funciona essa situação. Temos aqui um multímetro. Eu vou colocar na escala de continuidade, que é esse símbolozinho ali de som. Quando eu uno as pontas de prova, ele mostra continuidade. Eu poderia utilizar a escala de ohm. Quem não tiver essa escala pode utilizar a escala de ohm, que quando tiver unidas as pontas de prova vai mostrar uma resistência muito baixa. Vamos então para aqui para a continuidade, para que fique auditivamente funcional. Se aqui eles estão considerando o neutro como o preto, eu vou considerar também esse neutro como preto, apesar disso estar errado. Depois talvez eu passe uma fita azul em volta dele aí para poder isso ficar um pouco mais evidente. Então eu coloquei aqui a ponta de prova presa na entrada. Por quê? Porque eu observo que aqui nós temos um outro fio preto entrando para o dispositivo. Então esse fio aqui parece que é o neutro comum de todos eles. Estou aqui no chão da minha varanda, não se preocupem, é um domingo, estou relaxando e analisando esse pequeno caso. Então tá aqui ligado, vamos conectar aqui novamente nossa ponta de prova, que ela soltou aqui quando fui tirar o fio. Então quando eu conecto aqui essa ponta de prova aqui, mostra que está vindo a tensão por ali, né, a continuidade, vindo para cá. Observo também que ao conectar na parte de cima, ele alimenta os demais dispositivos. Independente da chave estar numa posição ou na outra. Ou seja, esses dois aqui, eles dão continuidade. Então a energia, né, o neutro está vindo para cá, ele vai para o outro. E o outro, ele sai o quê? Ele sai um fio preto, que é para alimentar esse controladorzinho aqui da Nova Digital. Em casa, inclusive, eu tenho diversos desses aqui. Depois eu posso fazer um videozinho explicando como funciona. É interessante. Controlo o abajur, controlo uma série de coisas com ele. Então a própria questão do Wi-Fi aqui ela é bem mais simples do que parece. Acreditei que fosse um controle um pouco mais complexo, mas é apenas essas chaves. Mas não é ruim não, é até bom porque eu já estou familiarizado com ela e vai ser fácil de integrar os meus outros sistemas. Então o neutro vem para cá, depois ele vai para lá, a uma espécie de jumper interno. E ele alimenta esse controlador Wi-Fi, ele alimenta aqui o controlador de temperatura, que esse controlador de temperatura aqui só vai ver a temperatura que chega e liga ou desliga um relézinho formado por esse lado aqui. E tem um outro fio preto que passa por aqui para alimentar essa fonte de alimentação aqui. Essa fontezinha vai alimentar depois os relés para que eles funcionem. Então,
a gente vê que o neutro alimenta, que chega aqui, alimenta tanto esse dispositivo, que a entrada é até 250, ou seja, eu não posso colocar uma fase aqui, tanto esse próprio dispositivo, que a alimentação é de até 220, né? Não posso colocar uma fase lá, senão dá 380, e tanto essa fontezinha que com certeza segue o mesmo parâmetro. Ok. Esse neutro, ele continua vindo para cá, só que agora resolveram colocar um fio azul. Não entendi o porquê, né? Porque estão usando preto como padrão, não podem ficar trocando toda hora essa situação. Mas, enfim, vem para cá como azul. Quando eu chego aqui, ele liga. Há um jumper para o lado de cá, que faz com que ele seja ativado dos dois lados. Então, eu venho com neutro também para essa outra fonte, que é a fonte de alimentação do geradorzinho PWM. Esse geradorzinho PWM é o que faz a parte da ionização. Ok. Esse fio azul aqui é a saída para a bomba. Isso significa o quê? Que se eu tivesse ligado, como deveria, uma fase no preto, eu teria queimado tanto todos os dispositivos internos quanto minha própria bomba. Porque tá errado. Fase é preto. Neutro é azul. Então, quando eles colocam um fio preto para lugar de neutro, eles estão induzindo a pessoa ao erro. E aí, cabe a eles modificarem o projeto. E vamos observar que é uma coisa bem simples, né? Tudo bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso andamento, à nossa análise. Já verifiquei todo o caminho do neutro. Então, o neutro ele vai para cá, tem um jumper que puxa para cá, joga por esse azul para cá, que entrega para a bomba. Paralelamente, por aqui, ele entrega o neutro para os 3 dispositivos aqui, e daqui ele sai para o daqui. Então tá fechado. Isso daqui é o funcionamento do neutro. Agora vamos para o funcionamento da fase dele. Por que da fase dele? Porque ele está puxando essa alimentaçãozinha aqui, apenas desse fio vermelho. Então vamos colocar a nossa ponta de prova nesse fio vermelho para medir a continuidade, ou seja, saber qual é o circuito. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Está acontecendo é que eu não estou conseguindo prender a pontinha de prova aqui. A pontinha de prova está presa aqui no vermelho e a gente vai fazer a medida de continuidade. Para a medida de continuidade, não importa qual ponta de prova você está usando de início ou fim, se é vermelho ou preta, não importa, tá? Então, tá vindo aqui a esse jumper puxando para cá. Então, ó, já temos aqui a continuidade. Do lado de cá não, porque aqui era o neutro, lembra, né? Então, traz para cá. Esse daqui, ele já tem um jumper que traz direto para cá. E alimenta um dos polos do relé, que é normalmente aberto. Então, esse relé aqui está aberto, ele é normalmente aberto, NA. Então, alimenta um dos polos. E, alimentando esse polo, traria para cá a alimentação, só que não vai funcionar, porque o relé está aberto, e alimentaria a bomba do outro lado. Então, aqui essa seria a fase propriamente dita, que traria a alimentação para a bomba. Mas está interrompido porque o relé ele não está ativado nesse momento. Depois a gente vai analisar isso com calma. Aqui, nessa partezinha, eu tenho o quê? Não está dando sinal. Por quê? O botão está desativado. Eu mudo o botão, ele passa a dar continuidade, o que significa que esse botão aqui basicamente serve para ligar e desligar a bomba de fluxo de água, né, a bomba hidráulica, e também, se a gente observar aqui embaixo, está conectada à fonte de alimentação do modulador PWM, que vai fazer a questão da ionização. Então, quando liga a bomba, ele vai ligar sempre junto o modulador PWM. Ok. E desse lado de cá, a gente sabe que a tensão chega aqui, tem um jumper para cá, tá chegando aqui. Em cima tá ligado, agora eu desligo, tá desligado, ok? Chega até aqui, mas não chega aqui. Se eu ligo aqui o
botão, ele vai ligar. Esse botão é do aquecedor. Nós temos aqui um fio vermelho que chega até aqui e alimenta esse controle superior. Esse outro fio vermelho aqui embaixo, ele chega até o módulozinho da Nova Digital para poder alimentar ele. E o fininho vai alimentar essa fontezinha de alimentação aqui, que serve somente para energizar os 3 relés. Eu falei 3 relés, mas aliás são 4 relés, né? Porque tem o relé da bomba. Como funciona aqui, pelo que eu pude analisar? Nós temos desse lado aqui a questão da bomba. Se eu boto essa bomba desligada, obviamente ela está desligada. Se eu ponho a bomba no modo on, ela liga. E liga também o ionizador. Se eu coloco o aquecimento para ser controlado pelo microcontroladorzinho aqui, que eles chamam de computador, mas é um microcontroladorzinho interessante. Microcomputer, né? O próprio nome dele ele chama de microcomputador, mas enfim, um microcontroladorzinho. Se eu coloco ele ligado para aquecer, mas o botão da bomba está desligado, o que acontece? No momento em que ele dá o sinal de ligar, esse daqui é o sinal de ligar. Ele vem por esse fio daqui. Ele vai energizar esse relé e os outros 3. Esse relé daqui é o relé da bomba, ou seja, quando ele energizar, ativar, quando chegar a temperatura certa, ele vai ligar a bomba e vai ligar as 3 fases. Ok? Então, mesmo quando a bomba estiver desligada, ele vai ligar. Isso é uma coisa interessante, porque dá a segurança de que o aquecedor não vai ser ligado sem a bomba estar ligada, ou seja, sem ter o fluxo de água. Esses fios brancos que nós temos aqui são apenas os fios que levam energia para a bobina de todos os 4 relés. Um deles, a gente observa que ele é alimentado no negativo dessa fonte de alimentação, que só vai estar ativa se o aquecimento estiver ligado. Se estiver desligado, então ela nunca vai energizar os relés. Bem interessante esse método. Então, ligada, ela vai energizar os relés, porém vai estar cortada por esse relé interno aqui desse microcontrolador, que só vai ativar quando a temperatura chegar conforme você tiver programado. Fechando esse contato, vai levar energia por esse fio para esse e todos os outros, porque são ligados em série, em paralelo, aliás. Então é isso, esse é o funcionamento. Então quando a gente observa esse funcionamento, a gente consegue perceber que o certo é, nesse fio vermelho, ser a fase, esse fio preto ser o neutro. E esse fio aqui seria uma outra fase, mas tem uma outra coisa errada, porque pela própria norma não se deve cortar o neutro, então o neutro não pode ser cortado. Analisando bem então esse circuito, o que é o que deve se fazer para esse sistema aqui estar correto? Bom, primeiro é a questão da mudança das cores dos fios, mas eu não vou ali desfazer essa conexão. Esse circuito seria simples de eu fazer um igual, mas não fiz porque é muito mais fácil você comprar algo que já está pronto, com as conexõezinhas todas prontas. Então, esse é o maior objetivo, já ter um negócio pronto, para não ter perda de tempo. Olha só, uma caixinha bacana, uma caixinha bonitinha, aqui uma interfacezinha legal que eles colocaram aqui, um papelzinho aqui impresso, que ficou legalzinho. Então, era isso que eu queria, esse é o meu objetivo. E é claro que eu tive que analisar para saber se estava certo. E aí eu encontrei aqui esse erro, dessa questão de que está sendo alimentado o neutro por uma fase, não é. Vamos então lá fazer o seguinte para corrigir isso. A gente pega aqui, esse dispositivo aqui, bem complexo, e faz isso aqui, Esse dispositivo aqui bem complexo, a gente faz isso daqui, Corta. Pronto. Está resolvido o problema. Como assim? Você cortou e resolveu o problema? Sim. A partir desse momento eu vou ligar um fio azul aqui, onde é o neutro, e esse neutro aqui vai alimentar corretamente toda a bandejinha aqui, todo o painel com neutro. Esse daqui eu vou isolar, não vou desmanchar ali o que já está feito, que está bacaninha.
Esse daqui eu vou isolar, e aqui ele vai ser de fato uma fase, porque eu preciso de 3 fases para alimentar aqui, e essas 3 fases são controladas aqui por esses relés. E é assim que tem que funcionar. Aí eles colocam no vídeo deles lá de que se for para ser trifásico, tem que comprar uma contatora. É totalmente desnecessário. Primeiro, porque se eu comprei um produto trifásico e não me foi avisado de ter que comprar uma contatora, significa que eu já poderia devolver o produto ou até mesmo fazer uma reclamação, porque está errado. Não foi dito dessa forma. Porém, aqui a resolução é bem simples. Você continua colocando cada um desses relés aqui ligado, fase da sua rede e até o resistor. Fase da sua rede e até o resistor. Fase da sua rede até o resistor. Uma das fases vai alimentar todo o circuito. E aqui eu não vou ter mais o perigo de outra fase estar alimentando outro circuito, porque eu cortei. Quem vai alimentar é o neutro. Então vou pegar e emendar um fio azul e vou descer esse fio azul por uma das saídas aqui, indicando que é a alimentação. E vou trocar também esse daqui. Aliás, eu nem vou trocar, só passar uma fita isolante de cima e embaixo, porque a fase da bomba ela tem que ser preta, não pode ser verde. Verde é aterramento, tá errado. E aqui eu não preciso mais mudar nada, não preciso mais puxar um fio, encapar de azul. Por quê? Porque é fase mesmo vermelha, fase mesmo preta e fase mesmo branca. Esses 3 aqui servirão apenas como um interruptor para desligar e ligar o aquecimento. Então, pessoal, prestem atenção quando vocês forem fazer essa montagem, porque se vocês fizerem essa montagem como eles induzem a você entender, você vai ligar fase aqui, porque preto é fase, e vai destruir o equipamento todo. E pode, inclusive, destruir a sua bomba. Então, o recomendado é corte esse fio, isole esse fio, deixe isso para lá, controle o seu aquecedor com esses 3 relés aqui, que vão controlar o ligar e desligar do aquecimento. Esse relé aqui está correto também, ele vai ligar e desligar a bomba. É só bom encapar esse fio aqui com fita isolante preta para ele ficar preto e não ter confusão na instalação. E esse pretinho aqui, ele vai ser conectado no neutro da sua residência. Toda residência tem que ter neutro, então esse daqui vai para o seu neutro e vai funcionar. Isso daqui é a alteração que eu estou fazendo para que funcione corretamente numa rede trifásica de 220. A gente tem que observar o seguinte: quem define a tensão de uma rede elétrica é fase-fase, nunca fase neutro. Tudo bem, por meio da fase neutro a gente pode inferir, mas fase-fase é o que define. Então, locais como Rio de Janeiro, como São Paulo, por exemplo, a gente tem a tensão de fase-fase em 220 volts. Então, essas regiões são regiões de 220 volts. Fase neutro, eles vão ter 127. Região como Brasília e outros lugares, eu falo daqui de Brasília, a gente tem fase 380 volts. Então aqui é 380 volts. Fase neutro é 220 volts, ok? Então para lugares que for fase 380 volts, essa alteração que eu estou fazendo, que eu estou falando, vai funcionar perfeitamente. Os outros casos de fase 220 tem que analisar caso a caso. Não vou parar para analisar isso aqui agora, é só seguir o mesmo procedimento que eu fiz que você conseguirá chegar no resultado. Então, como eu tenho 3 fases na residência e eu preciso controlar a ligação e desligação dessas 3 fases, eu preciso de tirar esse neutro que está sendo alimentado ali e colocar para alimentar por fora. Então, vou ter fase e neutro e vai dar tudo certo. Depois eu vou postar o vídeo com tudo funcionando para vocês verem. Um abraço, pessoal, e tudo de bom.